Fala, humilhadores, beleza? Fazer aqui os comentários sobre essa prova da UERJ, segunda fase, específica, biologia. Vamos comentar aqui sobre cada questão rapidamente, para não demorar muito, não ficar muito grande o vídeo. No final eu falo aí a minha humilde opinião sobre a prova. Vamos lá, tô com a prova aberta aqui. Abre a prova aí, porque se eu fosse gravar cada questão aí separadamente no computador ia ficar, pô, dar muito trabalho. Então, para sair rápido do vídeo, eu fiz assim mesmo. Abre a prova aí para acompanhar. Então, olha só. Questão 1, uma questão de ecologia sobre o assunto de bioinvasor. Questão clássica de bioinvasor. Olha só, o cara fala o seguinte: Rio Amazonas está sendo ameaçado por um inimigo minúsculo, um pequeno mexilhão invasor lá da China. Desde que chegou à América do Sul, no princípio da década de 1990, o mexilhão conquistou novos territórios na velocidade alarmante, abrindo caminho entre a flora e a fauna nativa e se espalhando por 5 países. Beleza. Espécies invasoras são uma grande preocupação nos dias de hoje. Proliferam rapidamente quando introduzidos em novos ambientes, através de meios de transporte cada vez mais eficientes. Agora vem a pergunta, ó. Apresente uma importante consequência ambiental negativa da introdução de espécies invasoras para as populações locais. A espécie, quando chega e invade, geralmente ela vai se adaptar bem, porque ela não vai encontrar nenhum predador. E se ela encontrar alimento, condições adequadas, ela vai começar a se proliferar muito. Então, de cara, ela vai começar a competir com as espécies nativas. Então, se gera uma competição excessiva com as espécies nativas e uma redução da população local. Então, esse é um fator. O segundo fator é que, além disso, de repente ela pode ser até uma parasita de uma espécie nativa. Então, pode ser um parasitismo ou uma redução de populações nativas por competição. Beleza, são 2 fatores negativos. Em seguida, cite 2 fatores bióticos, ou seja, com relação a seres vivos, que podem explicar a facilidade com que esses bioinvasores se multiplicam. E aí a resposta é clássica. 1. A ausência de possíveis predadores. 2. Resistência ambiental. Você pode colocar isso. Não tem quem prede, ela vai se dar bem. Segundo, ela está adaptada, tem resistência, encontra nutrientes, não tem quem prede, ela vai lá e se multiplica alucinadamente. E aí isso leva às consequências negativas que a gente falou, que você tem que colocar nessa resposta aqui também. Beleza? Então, questão de ecologia sobre bioinvasor, dinâmica populacional, questão clássica. Beleza, vamos para 2. Ó, questão 2 é uma questão de fisiologia, de endócrino. Essa prova veio muito da fisiologia, né? 2 de ecologia, 4 de fisiologia. Acho que são 4. Mas saca só, essa daqui é tensa. Mas dava para matar através de uma rataria que eu vou falar qual é. Então bora lá. O ciclo de atividade que ocorre no organismo dos seres vivos ao longo de um dia é chamado ritmo circadiano. É o nosso relógio biológico. Nos vertebrados, o ritmo circadiano é controlado principalmente por 2 hormônios que determinam momento de sono e de fome. Aí tem a ver com melatonina, que a melatonina é que controla o sono. E a fome, quem controla é o cortisol e o ACTH. Até porque o ACTH é o que vai estimular a produção de cortisol. Ah, eu tinha que saber isso de cabeça? Se você soubesse, tu era sinistro. Mas tem como matar através de outra forma. Vamos lá. No gráfico estão indicados os níveis de um desses hormônios produzidos por uma pessoa durante 24 horas. Saca só, o gráfico aqui fala o seguinte. No início do gráfico tem período de sono de meia-noite a 8 da manhã. O pico desse hormônio acontece após 8 da manhã. Então é conhecido como hormônio do acordar. Já ao longo do dia, ele tem aí umas oscilações, né, bem importantes. Ele tem um pico aqui no meio da tarde. Olha lá. Aliás, 3 horas da tarde tem aqui um pico e depois antes de 8 da noite. Quando se aproxima de meia-noite, ele cai. Então, se fosse a melatonina, seria o contrário, porque a melatonina a gente produz mais quando está no escuro. Então, a ausência de luz estimula a glândula pineal, lá no nosso cérebro, que gera mais melatonina. Então, a melatonina tem um aumento da produção à noite. E aqui é o contrário, na noite esse hormônio aqui cai. Ah, mas eu tinha que saber isso? Não. Dá para matar de outra forma, vou falar qual é. Então esse hormônio aqui é um hormônio que tem o pico
logo após 8 da manhã, após a pessoa acordar, ou o que faz a pessoa acordar. Nomeie o hormônio cuja concentração está representada no gráfico e também a glândula que o secreta. Caraca, não sei, então calma aí. A outra informação aqui é para matar, ó. Sabe-se que a manutenção prolongada de níveis altos desse hormônio no sangue leva à perda de massa muscular. Aí que tá o tchan. Esse é um hormônio que faz proteólise, estimula o consumo de massa muscular para fazer energia. Um hormônio que é liberado, por exemplo, quando a pessoa está em jejum prolongado. Que hormônio é esse? É o cortisol. Ele desloca a massa muscular através da quebra dessas proteínas musculares, proteólise, e aí os aminoácidos são mobilizados para o fígado para fazer gliconeogênese, ou seja, nova produção de glicose. Então, como é que você matava a questão? Através dessa informação aqui. O hormônio, que se for mantido muito tempo em alta, vai levar à perda de massa muscular. Aí tinha que associar o cortisol. E qual a glândula que o produz? Suprarrenal ou glândula adrenal, especificamente numa região, uma camada mais externa chamada córtex. Questão tensa, questão difícil. Beleza, essa aqui é tensa. 3, ó. Essa aqui, meu irmão, tranquila. Digestão. O que cai de digestão? Mesma coisa de sempre. Qual enzima atua em qual compartimento do tubo digestivo, em qual pH? Aqui não cobrou pH. E qual reação que ela faz, em qual agente ela vai atuar, né? Qual nutriente ela vai atuar e quais serão os produtos da reação. Sempre cobra isso. Beleza, então lá. Dentre os distúrbios mais comuns do sistema digestório, pode-se citar a intolerância à lactose, que é diferente da alergia. Muito bem. A incapacidade do organismo em digerir essa molécula provoca dores abdominais, náuseas e diarreia, tá? Aponte o fator responsável pela incapacidade de digerir a lactose. 1. A ausência da enzima lactase. Então a pessoa não tem a enzima lactase, não vai digerir a lactose, e aí isso vai começar a provocar proliferação bacteriana que vai levar aos sintomas que ele falou ali. Identifique o suco digestório que estará modificado em um paciente com esse distúrbio. Eu não gosto desse negócio de suco digestório porque a lactase ela não é lançada na cavidade do jejum no ilho. Ela fica na vilosidade presa. Então, na real, ela não está em suco nenhum. Mas, antigamente falavam que ela fazia parte do suco entérico. Mas ela não é lançada na cavidade, ela fica na vilosidade. Então, ela não é que nem um suco pancreático que é jogado no duodeno. Mas, enfim, a resposta aqui, você deveria colocar suco entérico, porque ela é uma enzima entérica proveniente lá do jejum e do ilho, que são a maior porção, né, do intestino delgado. Continuando, cite ainda a região do tubo digestório em que a lactose é degradada, jejum no ilho, intestino delgado. E indique os produtos da sua digestão. Lactose é um disacarídeo, os produtos serão glicose, galactose. Essa aqui dá para fazer suave. 4, olha lá. Mais uma de fisiologia. A prova veio recheada de fisiologia. E agora veio de respiratória. Essa aqui já é mais tensa. Tem uma pergunta aqui que é clássica. 2 perguntas clássicas, mas a interpretação do gráfico pode ser que tenha pego as pessoas aí meio que de surpresa e é um gráfico mais tenso para interpretar. Mas vamos que vamos. Ó, os mergulhadores de profundidade rasa, ou seja, menos de 7 metros, com o objetivo de aumentar o tempo de permanência em apneia. O que é apneia? Respiração está travada, a pessoa prendeu a respiração, tá? Realizam a manobra conhecida como hiperventilação. O cara fala aqui o que é. Inspirar rapidamente várias vezes a fim de remover da corrente sanguínea uma quantidade de gás carbônico maior do que o corpo é capaz de produzir. Então, se você está removendo muito mais CO2 do que você produz, você vai reduzir os níveis de ácido, de H+, do plasma. Então isso vai provocar uma alcalose no plasma sanguíneo, se você hiperventilar. Beleza. No entanto, como a concentração de CO2 é responsável por produzir a necessidade de respirar, essa mesma pessoa, mesma manobra, pode também provocar desmaio sobre a água.
com risco de morte para o mergulhador que a pratica. Então ele fala o seguinte: são os níveis de CO2 que provocam a necessidade urgente de respirar. A pessoa vai respirar de modo inconsciente, ela vai provocar uma alteração numa região encefálica do cérebro, não é do cérebro, é do tronco encefálico, que vai gerar um estímulo para a pessoa respirar. Mas se você remover o excesso de CO2, pode ser que esse estímulo para você respirar não aconteça no momento adequado e ele pode acontecer só depois de uma redução excessiva dos níveis de oxigênio. Aí a pessoa vai lá e acaba por desmaiar. Que isso? Não estou entendendo. Calma que a gente vai ver aqui no gráfico e vai ficar mais claro. Então, bora lá. Observe nos gráficos as diferentes concentrações de O2 e CO2 em duas situações de mergulho. Então, bora lá. Mergulho normal. Respiração normal, ó. A curva laranja é a curva do oxigênio, beleza. A curva azul é a curva do CO2. Mergulho normal. O cara mergulha, o O2 começa a cair do sangue, é óbvio. O O2 vai sendo consumido pelas células. O CO2 começa a subir, normal. O cara está com a respiração travada. Quando o CO2 atinge uma linha aqui pontilhada, azul, tem uma seta aqui que fala necessidade urgente de respirar. Então o cara vai, pum, tem vontade de respirar, o cara vai subir até a superfície e vai respirar. Aí você tem que ter atenção a alguma coisa aqui, ó. Lá embaixo tem uma linha tracejada laranja e essa linha tracejada é a linha que fala o seguinte, ó, limite de oxigênio para a ocorrência do desmaio. Então no mergulho normal, a necessidade de respirar vem antes do nível do oxigênio atingir esse ponto de desmaio. Então a pessoa não vai desmaiar numa situação que ela não hiperventila. Agora se liga no outro gráfico, mergulho após hiperventilação. O cara hiperventilou, removeu o excesso de CO2, provocou uma alcalose sanguínea. Agora se liga no gráfico, o cara começa a mergulhar, o nível de O2 cai, o nível de CO2 começa a subir. Só que vai demorar mais tempo para o nível de CO2 alcançar a necessidade urgente de respirar. E o que vai acontecer antes é o O2 ser consumido e atingir o valor de desmaio. Então o cara vai ter uma redução do O2 antes de ter necessidade de respirar. Ele acha que está bem e aí, pum, do nada o cara vai lá e pum, apaga e pode ser levado, amen, à morte. Sacaram? Rataria. Então vamos lá. Indique a principal estrutura do sistema nervoso central envolvido no controle involuntário da respiração. Essa pergunta é clássica. Qual é a região que é ativada? Centro respiratório, centro do controle respiratório, no tronco encefálico, especificamente o bulbo. A resposta seria bulbo. Beleza. E qual a principal alteração do sangue detectada por essa estrutura? Excesso de CO2. Tem que lembrar daquela reação. CO2 mais água dando ácido carbônico dissociou em H+, HCO3-. Principal alteração, acidose. Beleza? Em seguida, com base nos gráficos, explique por que ao realizarem hiperventilação, esses mergulhadores podem sofrer desmaios. É exatamente o que nós falamos agora há pouco. O que vai acontecer se o cara hiperventilar? Vai acontecer que os níveis de O2 vão alcançar o ponto que ocorre o desmaio antes do nível de CO2 alcançar a necessidade urgente de respirar. E o cara vai lá e apaga. Tensa, questão é difícil. Uma pergunta fácil e a outra do gráfico veio mais tensa. Vamos lá, 5, questão de fotossíntese aqui, ó. As plantas apresentam diferentes tipos de metabolismo fotossintético, que é o metabolismo clássico C3, metabolismo C4, metabolismo das crassuláceas, tipo cacto, conhecida como CAN, C-A-N. De acordo com o ambiente que se desenvolvem. Para estudar essas diferenças, 3 espécies vegetais A, B e C foram submetidas a condições experimentais controladas, nas quais mediu-se a assimilação de CO2 pelas folhas em função da variação de temperatura. Tem lá um gráfico. Eixo X, temperatura de 0 a 50. Eixo Y, assimilação de CO2. Beleza.
A partir da análise do gráfico, indique a curva correspondente à planta com o metabolismo ácido das crassuláceas, CAM. O que o aluno tinha que saber? Que as plantas CAM são as plantas que estão adaptadas, pessoal, a ambientes muito secos e quentes, tipo deserto, cerrado, ou até mesmo caatinga, né? Restinga também tem cactos, por exemplo, né? E essas plantas, elas só abrem os seus estômatos à noite. Ou seja, elas só assimilam CO2 à noite, quando a temperatura é mais fria. Então, com base no gráfico, qual é a planta que está assimilando mais CO2 em temperatura mais fria? Ela só assimila CO2 quando está mais frio. E essa curva mostra a planta C. Olha só, a planta B e a planta A, elas conseguem assimilar CO2 quando está muito quente. E à noite não está fazendo tanto calor assim. As plantas CAM, elas têm a maior assimilação de CO2 à noite. Ou seja, a planta C, ó, saca só, quando aumenta muito a temperatura, quando passa de 20, por exemplo, ela não está assimilando nada. Por quê? Está com o estômago fechado. Então, a planta C é a planta CAM. Assimila CO2 à noite, temperatura menor, porque o estômago está aberto. Seguindo, aponte a principal vantagem do metabolismo CAM. A principal vantagem é evitar a perda de água, né? Porque o ambiente é quente, o ambiente é seco. Então, abrindo só à noite o estômago, você reduz, minimiza a desidratação da planta, perda de água. Cite uma característica morfológica típica das crassuláceas. Tem uma porrada. Você pode falar que as folhas são modificadas em espinhos. Você pode falar que, se tiver alguma folha, ela pode ter uma camada espessa de cutícula, que é aquela camada de cera que fica sob a epiderme superior para evitar a perda de água. Elas têm um parênquima que armazena a água, que é o parênquima amilífero. Tanto é que se você pegar um cacto, cortar e botar na boca, você consegue sugar a água que está ali. O caule também é clorofilado, ele é fotossintético. Enfim, são algumas adaptações que essas plantas têm. Beleza. 6. Mais uma questão de fisiologia agora de renal. Saca só. Observe nas ilustrações 2 tipos de néfron. O que é o néfron? A unidade de filtração renal. É quem trabalha no nosso rim para fazer reabsorção de sais e de água. Beleza. O néfron cortical. Que isso, irmão? O rim tem 2 camadas. Camada mais externa, a camada do cortical. Camada mais interna, a camada medular. Aqui no gráfico, a camada cortical é essa demarcada aqui como rosa claro. Então, rosa claro é a camada mais externa do rim. Essa aqui em rosa um pouco mais escuro, é a camada mais interna do rim, tá? É a camada medular. É onde a osmolaridade do tecido renal é maior. Então, a camada medular, ela tem maior concentração de soluto do que a camada cortical. Isso é importante para responder a questão. Mas dá para matar de outra forma. Então, vamos lá. O néfron cortical tem alça néfrica curta, ou alça de Henle curta. O néfron justamedular, aquele que o glomérulo fica ali já bem na transição entre o córtex renal e a medula renal, ele tem a alça néfrica longa, ou a alça de Henle longa. Aí, o que o aluno tinha que lembrar? Qual é a função da alça de Henle? A alça de Henle faz o quê? Você tem 2 regiões da alça de Henle. Descendente, que desce, que faz de absorção de quê? De água. E a ascendente, que faz de absorção de sais. Então, quanto maior for essa barriguinha da alça de Henle, maior vai ser a capacidade desse néfron de reter água e sais. Sacaram? Então, quanto maior for a alça de Henle, mais esse néfron, esse rim como um todo, retém água e sais. Inclusive, também tem aí vasos sanguíneos que acompanham essa alça de Henle muito longa, que a gente chama de vasa recta. Também retém, contribuem para essa reabsorção maior de sais e de água. Então, olha lá. Suponha 3 vertebrados adultos hipotéticos X, Y e Z, caracterizados... Calma aí, o celular está latindo aqui, meu alarme, foi mal, vamos embora. 3 vertebrados X, Y e Z, caracterizados pelos seguintes tipos de néfron. X, apenas néfrons corticais,
Y, apenas néfrons justamedulares. Z, apenas néfrons de outro tipo, sem alça néfrica, sem alça de Henle. Com base nessa característica, aponte o vertebrado mais adaptado para a vida em um ambiente terrestre com pouca água. É óbvio que aquele que tem alça de Henle maior, néfrons justamedulares. E isso é o vertebrado Y. Justifique sua resposta a partir da função desempenhada da alça de Henle. O que você tem que fazer? O que você tem que falar? Tinha que falar, né? Já foi a prova. Os vertebrados que têm um néfron com maior alça de Henle têm maior capacidade de reabsorção de água e de sais, estão assim melhor adaptados a ambientes secos com pouca água. Especificamente, a água vai ser reabsorvida, pessoal, na parte descendente da alça de Henle, que desce, tá? Seguindo, considerando os 3 principais tipos de excretas nitrogenados, amônia, ureia e ácido úrico, nomeie aquele mais adequado a ambiente muito seco, ácido úrico. Cite ainda uma das propriedades desse excreta que justifica sua escolha. Ele tem menor gasto de água para ser excretado, tanto é que ele é eliminado na forma de cristais, e ele é pouco solúvel em água. Então, além de ser pouco tóxico, como diz vovó, em comparação com os 3, ele é o menos tóxico. Ele é o que gasta menos água para você excretar. Então, ele é o que fica mais adaptado, ou melhor, né, para se adaptar em ambientes muito secos e com pouca água. Quem excreta isso? Aves e répteis, né, dos vertebrados. Show! Questão 7, ó. Essa aqui é vida louca, porque matéria que não é ensinável, praticamente, né? Poucas pessoas falam sobre o tipo de mimetismo. Professores falam comumente sobre mimetismo, claro, mas é difícil aprofundar em relação ao nível que eles pediram aqui. Mas vamos lá, né? Caixa grossa, vamos embora. As imagens acima mostram 3 espécies de rãs venenosas encontradas na América do Sul, que se caracterizam por suas cores vivas. Animais que são venenosos geralmente têm cor chamativa, azul claro, verde, laranja, vermelho, tipo lacraia tem isso, sapo tem isso, como você está vendo aqui, rã, né? Vamos lá. É possível observar que os padrões de coloração de alguns indivíduos da espécie A são semelhantes àqueles presentes na espécie B, enquanto os outros da espécie A se parecem com da espécie C. Então a espécie A tem 2 indivíduos aqui com 2 tipos de cor. Um com um padrão aqui preto, laranja, amarelo, e o outro com um padrão preto, amarelo e verde. A espécie B, ela parece com a espécie A no padrão preto, laranja e amarelo. Já a espécie C parece com a espécie A no outro padrão. Olha só, as 3 espécies são venenosas. E as 3 espécies, né, elas se imitam. Nesse caso, esse tipo de mimetismo, ele é conhecido como mimetismo que tem uma relação com uma protocooperação. Por quê? Porque todo mundo aqui é venenoso e eles se ajudam por se imitarem. Por que isso? Se um possível predador olhar a espécie C ou olhar a espécie A, como eles se parecem, ele sabe, porra, essa espécie aqui é venenosa. Aí se por um acaso ele encontra a espécie A também, ele fala, porra, essa espécie aqui é venenosa, então não vou comer. Então a espécie C e a espécie A, elas se ajudam por se parecerem e ambas serem venenosas. Então seria uma protocooperação. É uma relação ecológica benéfica para ambas. A mesma coisa acontece com a espécie B em relação à espécie A. Um possível predador, ao olhar a espécie B e a espécie A, vai achar que são as mesmas coisas. Por quê? Porque as duas são venenosas e se parecem. Então ele não come nem a espécie B nem a espécie A. Então elas se ajudam por serem ambas venenosas. Esse caso de mimetismo é conhecido como mimetismo mulleriano, quando 2 espécies não palatáveis, ou seja, venenosas, se assemelham e fazem como se fosse uma protocooperação. Só para te dar uma outra ideia, vou te falar um outro tipo que existe. Existe um mimetismo chamado batesiano, que é quando uma espécie não venenosa se parece com a outra espécie que é venenosa. Aí,
Esse tipo de mimetismo, ele imita uma relação ecológica do tipo comensal. Por quê? Um comensalismo, ele se caracteriza por uma espécie beneficiar e a outra ser indiferente. Então, se eu sou venenoso e uma espécie não venenosa se parece comigo, para mim não tem benefício algum. Porque se um predador comer aquela espécie que não é venenosa, eu não estou sendo ajudado. Ele vai ver que ela não é. Mas aquela espécie, por se parecer comigo que sou venenoso, ela se beneficia. Por quê? Porque se um predador comer a espécie venenosa, na hora que ele vê a outra que não é, que se parece comigo, ele vai achar, pô, aquela espécie é venenosa. Mas na verdade não é. Então nesse caso seria um mimetismo batesiano. Um exemplo também é conhecido como a falsa coral em relação à coral. A falsa coral não é venenosa e a coral é. Mas como são muito parecidas, um possível predador vai olhar a falsa coral e vai achar o quê? Pô, aquela ali é a coral verdadeira. Mas ela não é. Para a coral verdadeira é indiferente, mas para a coral falsa é o quê? É um benefício. Então seria como se fosse uma relação ali comensal. Mimetismo nesse caso batesiano. Então vai lá, no meio fenômeno da presença de cores vivas, aposematismo, é o nome do fenômeno. Explique a sua vantagem, é dar um sinal de alarme para evitar que ela seja predada. Em seguida, indique o tipo mimetismo mulleriano. Descreva o seu mecanismo. Ambas as espécies se ajudam, dando aquele alerta para um possível predador, evitando assim que as duas sejam predadas. Então seria como se fosse uma relação ecológica do tipo protocooperação. Questão aqui muito tensa, muito sinistra. Essa daqui realmente é vida louca. Crazy Life. Então bora. Questão 8, genética. Saca só. Eu vou pular aqui logo para a figura. A gente tem aqui, ó, um monte de cachorro. Nós temos aqui dois pares de genes que influenciam na mesma característica, que é a cor do pelo. Quando dois pares de genes influenciam na mesma característica, isso é um tipo de herança chamada epistasia. Beleza. Aliás, desculpa, interação gênica. Agora a gente vai ver se é uma epistasia ou não. E que tipo de epistasia é. Aí tu vê aqui a figura, ó. Se o cão tiver o par ezinho, não importa quem vem no par B, ele vai ser dourado. Se o cão tiver ezão, aí ele pode ter outras cores. Se ele for ezão alguma coisa, bezinho, ele vai ser chocolate. Se ele for ezão alguma coisa, bezão alguma coisa, ele vai ser preto. O que significa isso? O alelo ezinho, quando em dose dupla, ou seja, ezinho, inibe, como é que deu um breu aqui? Inibe a manifestação do B. Então o alelo ezinho é o alelo epistático. E ele só inibe a manifestação do B quando está em dose dupla, porque ele é recessivo. Então esse caso aqui é um caso de quê? Epistasia recessiva. Logo, se o cão tiver ezinho, não importa quem vem no par B, ele vai ser dourado. Se o cão tiver ezão alguma coisa, bezão alguma coisa, ele vai ser preto. E para ser chocolate, ele tem que ser ezão, traço, bezinho. Identifique o tipo de herança. Epistasia recessiva. Justifique sua resposta. O alelo epistático ezinho, que é recessivo, quando em dose dupla, inibe a manifestação das cores provocadas pelo bezão ou pelo bezinho. Acabou. Acabou a primeira parte. Em seguida, indique o genótipo de um casal de cães com pelagem chocolate. Se o casal é chocolate, eles têm ezão, porque tem que ter a cor. Não sei se ezão é ezão, ezinho, mas tem ezão. E se eles são chocolate, são bezinho. Então, por enquanto, o casal é ezão, traço, bezinho. Mas aí vem a informação. Já gerou um filhote dourado. Para ser dourado, tem que ter ezinho. Então, um ezinho veio do pai e o outro ezinho veio da mãe. Matamos. O casal é ezão, ezinho, bezinho. Os dois. Calcule ainda a chance de que esse casal tenha um filhote de pelagem chocolate. Olha só, o casal é bezinho, os dois. Bezinho com bezinho, sempre dá bezinho. Essa chance aí é 100%. Então você nem vai mexer nisso. Tu vai mexer só com o ezinho que os dois têm. Para ter a cor chocolate, eles têm que ter ezão.
certo? Quando você cruzar ezão, ezinho com outro ezão, ezinho, você vai encontrar 1 para 4, ezão, ezão, 2 para 4, ezão, ezinho, 1 para 4, ezinho, ezinho. Então, para ter ezinho, a chance é 3/4. Isso seria 75%. Matou? Beleza. 9, questão tensa também, brother. Tensa demais. Essa e a outra do bimetismo são as questões não ensináveis. Né, moleque? O bagulho é doido. O padrão de movimentação das plantas é influenciado por diferentes estímulos de natureza química ou física. Considere as plantas como a dama da noite que abre a flor à noite. Olha lá. Identifique o tipo de movimento vegetal, que na verdade não é nem um movimento, ela não está se mexendo em direção a algum estímulo. Ela está fazendo a movimentação, uma mudança morfológica da flor, né, que está abrindo. Mas ela não está indo atrás de alguma coisa. Tá? É diferente, por exemplo, de um fototropismo que o caule vai em direção à luz. Beleza? Identifique o tipo de movimento vegetal que promove a abertura noturna de flores dama da noite. E indique o estímulo responsável por esse movimento. O estímulo era fácil. Se ele fala de luz, qual vai ser o estímulo? A ausência da luz. Então, na ausência da luz, essa planta vai ter a floração. E que movimento é esse? Você não pode chamar de tropismo, porque ela não vai direcionar, né, o seu corpo em direção a alguma coisa. Ela vai só abrir, vai fazer a floração. Então seria uma nastia, né? O nome desse evento é nastia, tá? Beleza. Em relação às flores que abrem à noite, apresente 2 características morfológicas típicas para atrair polinizador. À noite, a cor não influencia. Quer dizer, ter cor vermelha, cor azul chamativa não vai influenciar, porque à noite o que chama atenção é o branco. Então essas flores são brancas. E o mais importante é ter o quê? Um néctar com um cheiro agradável. Seria aí a outra resposta. Essa questão aqui é muito tensa, galera. Essa daqui é tensa mesmo, esse negócio de floração à noite. A parada foi violenta. Vamos que vamos. 10, uma questão aqui. É um pouco de ecologia, mas na verdade é uma comparação de reprodução sexuada com assexuada. Vamos que tá acabando aqui o tempo, já meia hora já, maluco, tô falando pra caramba. Olha lá, fêmeas de espécies de crustáceo do gênero Daphnia, que porra é essa aqui? Parece um copépode, é um microcrustáceo. É isso mesmo, olha lá. Importantes componentes do zooplâncton. Podem se reproduzir a partir de 2 processos distintos. Partenogênese e reprodução assexuada. Quando há condições ambientais muito favoráveis, está tudo ok, tudo ótimo, adaptado, gerando uma prole composta apenas por fêmeas. Reprodução assexuada. Reprodução sexuada, padrão formando ovos dormentes que eclodem quando as condições se tornam novamente favoráveis. Como é que é a comparação clássica entre reprodução assexuada e sexuada? A assexuada ela é mais rápida, ela acontece quando o ambiente está favorável, ela não requer a presença de 2 indivíduos, um indivíduo sozinho pode fazer, e ela tem menor gasto energético. Se o ambiente está ok, a espécie aqui, o copépode, ele prefere fazer a partenogênese, que é uma reprodução assexuada, que é definida por quê? Na partenogênese, um gameta feminino, um ovócito, um óvulo, ele gera um novo indivíduo sem fecundação. É o caso que acontece, por exemplo, com as abelhas. E qual seria a vantagem disso? Ela acontece quando o ambiente está favorável. A vantagem seria proliferar rapidamente, menor gasto energético, tá? Beleza. Bom, mas e se o ambiente ficar ruim? Aí ferrou. Seria melhor fazer a reprodução sexuada, porque se o ambiente ficar ruim, como elas têm pouca variabilidade genética, se elas ficarem fazendo partenogênese, elas podem ser dizimadas com facilidade, tá? Então defina o processo de partenogênese. É isso, é a formação de um novo indivíduo a partir diretamente de um óvulo sem fecundação. Aponte também uma vantagem para esses animais da realização da partenogênese, sob condição ambiental favorável. Reprodução com menor gasto energético, reprodução mais rápida e reprodução que pode ser feita sozinha com um indivíduo único. Em seguida, indique 2 impactos negativos, um genético e outro ecológico. Genético, menor variabilidade genética, e ecológico, podem ser dizimadas
extintas com mais facilidade se ficarem fazendo apenas partenogênese. Foi o que foi, beleza. Humilhadores, espero que tenham gostado. Prova foi... Eu gostei da prova, mas essas duas questões, a de mimetismo e de floração, foram muito tensas, porque são matérias aí, digamos assim, não ensináveis, né? Mas se você, caixa grossa, buscou o detalhe do detalhe, você viu isso em algum lugar, algum livro. Bom, mas o resto dava para fazer muita fisiologia. Então, assim, eu gostei da prova, achei interessante. Mas mostrou que é específica mesmo, a parada veio caixa grossa. Então, se gostou do vídeo, curte aí. Bons estudos, boa sorte. Espero que você tenha sucesso. Humilhadores, chora agora reaprovado, senão vai ter não se envolve. Chama que vem. Irá. Tchau.